Sejam bem-vindos ao canal Ciência Exata. Nesse vídeo, nós vamos iniciar a maratona de matemática da banca Gestão Concurso, a antiga Framinas. Essa maratona serve como complemento aos estudos para as pessoas que irão prestar concursos de nível médio realizados pela banca Gestão Concurso. Baixe gratuitamente o PDF com as questões que iremos corrigir nessa maratona. O link de acesso está na descrição desse vídeo. Antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal e dê um like no vídeo. Vamos à correção. Questão 1. Qual o valor do juro correspondente a um empréstimo de R$ 600 pelo prazo de 15 meses com a taxa de 3% ao mês? Ele não falou qual que é o tipo de juro, a gente pressupõe que é o juro simples. No juro simples, nós utilizamos a seguinte fórmula. O juro é igual a CIT sobre 100. J é o valor do juro, C é o capital, I é a taxa, T é o tempo ou prazo. Nós também utilizamos muito essa fórmula, mas nessa questão a gente não vai precisar, né? Mas se você precisar, o montante é o valor do capital mais o juro, certo? Então vamos lá, vamos anotar os dados. É muito importante você fazer isso em questões de juros simples. O empréstimo ele é de R$ 600, né? Então o valor do capital é de R$ 600. O prazo, o tempo é de 15 meses. E a taxa é de 3% ao mês. Então a taxa, o I, é de 3% ao mês. Antes de aplicar a fórmula, perceba se o tempo e a taxa estão na mesma unidade. O tempo está em meses e a taxa está ao mês. Então está tudo ok, né? Ele quer saber o valor do juro. O juro, então ele quer saber, é só aplicar a fórmula, né? J é igual a CIT sobre 100. Então, aplicando a fórmula, o capital é de R$ 600, a taxa de 3% ao mês e o tempo ele é de 15 meses. Então, dividido aqui por 100, cancelamos esses dois zeros aqui em cima com os dois zeros de baixo. 3 vezes 15 é 45. 45 vezes 6, 6 vezes 5, 30. Vai 3, 6 vezes 4, 24. Com 3, 27. Então, nós temos que o valor do juro é de R$ 270, alternativa C. Se ele pedisse o montante, bastava somar, né? 270 com R$ 600, ia dar 870, né? Mas não foi o caso. Muito simples, né? Vamos agora para a questão 2. 2. Uma residência consome 290 litros de água por semana. Sabendo-se que, em uma determinada semana, o aumento do consumo foi de 15%, assinale a alternativa correta, que determina qual foi o consumo total nesta semana. Então, eu vou calcular 15% de 290 e o resultado, eu vou lá e adiciono 290, né, ao 290. Então, vamos calcular 15% de 290. 15% é 15% é sobre 100. 15 sobre 100. Dia em matemática é a mesma coisa que vezes. Então, 15% de vezes 290. Podemos cancelar esse zero com esse zero, né? E aí eu faço 15 vezes 29 e o resultado eu divido por 10. Vamos multiplicar 15 por 29. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14, salto uma casa. 1 vezes 29 dá 29. Soma tudo. 5, 13, 1, 2, 4. Então deu 435 e isso dividido por 10. Lembre-se que dividir por 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então vai dar 43,5, né? 43,5. E o resultado que eu encontrei, eu devo adicionar ao 290. Então, eu vou fazer 290 mais 15% de 290, que deu 43,5. Então, basta adicionar aqui, né, 290 mais 43,5.
igual às casas e soma. Aqui dá 5, 3, 13, 1, 3, vírgula embaixo de vírgula, 333, 333,5. Ali em litros, né, 290 litros de água, então aqui também será em litros. 333 litros e meio, alternativa C. Vamos agora à questão 3. 3. 4 funcionários de uma empresa são capazes de atender, em média, 52 pessoas por hora. Diante disso, espera-se que 6 funcionários, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por hora uma média de... Sempre em uma questão de regra de 3, é importante você anotar os dados em colunas. Então, nós temos duas grandezas. As grandezas são... nós temos funcionários, né? Funcionários e também pessoas por hora. Funcionários e pessoas por hora. 4 funcionários de uma empresa são capazes de atender, em média, 52 pessoas por hora. Diante disso, espera-se que 6 funcionários, então funcionários eu deixo embaixo de funcionários, não aqui, não posso colocar os 6 aqui, funcionários embaixo de funcionários, então 6 funcionários com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por hora uma média de... Então aqui são quantas pessoas por hora? X, né? E aí nós vamos fazer aquela velha pergunta. Se eu aumentar o número de funcionários, eu aumento ou diminuo o número de pessoas que eu atendo por hora? Ora, se eu aumento o número de funcionários, eu aumento também o número de pessoas que eu atendo por hora. Então aqui é só multiplicar cruzado, as grandezas são diretamente proporcionais. 4x é igual a 6 vezes 52. 4 está multiplicando, passou dividindo. Então nós vamos fazer 6 vezes 52 e o resultado nós dividimos por 4. Então vamos fazer aqui, né? 52 vezes 6. 6 vezes 2 dá 12, com 1. 6 vezes 5, 30, com 1, 31. Então deu 312, eu tenho que dividir 312 por 4. 312 dividido por 4, 7 vezes 4, 28, para 31 dá 3, baixo 2, 32 por 4, 8, 8 vezes 4, 32, para 32 nada, né? Então a resposta 78. 78 pessoas por hora, alternativa C. Eu também poderia simplificar aqui, ó. Olha só a dica, quando eu faço aqui x é igual a 6 vezes 52, isso dividido por 4, nós podemos simplificar o 6 e o 4, todos dão para dividir ali por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Posso dividir o 52 por 2 também. 52 dividido por 2 dá 26, né? Então eu faria no final 3 vezes 26. 3 vezes 20 dá 60, 3 vezes 6, 18, 60 com 18, 78. Então a gente ganha tempo simplificando, isso aí é com muita prática. Eu aconselho você a simplificar sempre que possível, tudo bem? Vamos aí à próxima questão, a questão de número 4. 4. Na fábrica de brinquedos Funny, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Então nós temos as seguintes grandezas. As grandezas são homens, carrinhos e dias. Então vamos anotar os dados. 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos, X carrinhos, né, serão montados por 4 homens? Por 4 homens em 16 dias? Então, aqui há um problema que envolve regra de 3 composta.
O problema da questão 3 era um problema de regra de 3 simples. A gente tinha apenas duas grandezas, né? Aqui a gente tem mais de duas grandezas. Nós temos uma, duas, três grandezas. Então, para analisar aqui se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais com relação à grandeza de x, basta resolver como se fossem parte de regras de 3 simples. É bem tranquilo. Olha só, se eu aumentar a quantidade de homens, eu tenho que produzir mais ou menos carrinho. Se eu aumentar a quantidade de homens, eu aumento também a minha produção de carrinhos, né? Então, se eu aumentasse esse ali e diminuísse, eu ia colocar um i de inversamente proporcional. Mas como se essa grandeza aqui ela aumenta, a outra também aumenta, eu vou atribuir um d de diretamente proporcional. Você já vai entender isso. Com relação à grandeza dias, se a gente aumentar o número de dias que nós temos para produzir os carrinhos, se nós temos mais tempo, nós vamos produzir mais carrinhos com o mesmo número de homens, né? Se eu aumentar os dias, eu aumento a produção de carrinhos. Então aqui também são grandezas diretamente proporcionais. Sempre na grandeza que tem o x, você vai manter ali um d, você vai colocar um d, tudo bem? Dizendo que você não vai inverter a razão. Assista também a nossa aula sobre regra de 3 composta para saber mais sobre problemas de regra de 3 composta. Então vamos lá. A grandeza ali que tem o x, né, nós vamos deixar à esquerda da igualdade, então 20 sobre x é igual. Em seguida a gente copia as outras razões na ordem que aparece. Então 8 sobre 4, ali em homens, né, 8 quartos, e em seguida nós temos 5 sobre 16. Então nós sempre multiplicamos, certo? Então vezes 5 sobre 16. E agora nós podemos até multiplicar aqui, nós vamos ter 20 sobre x é igual. 8 vezes 5 dá 40, e nós temos 4 vezes 16 embaixo. 40 sobre 4 dá 10, né? Então vai facilitar ali. Então nós vamos ter 10x é igual a 20 vezes 16. Multiplicamos cruzado, 10x é igual a 20 vezes 16. 20 vezes 16. O 10 está multiplicando, ele passou dividindo. Então ficou 20 vezes 16 dividido por 10. Cancelando aquele zero com aquele zero, nós temos aqui apenas 2 vezes 16. Né? 2 vezes 16, nós sabemos que é igual a 32. Alternativa A. Lembre-se, sempre a gente simplifica quando possível, né? Vamos à questão 5. Questão 5. Uma professora, durante uma aula, pede a uma aluna que vá à sala dos professores e de uma gaveta de sua mesa lhe traga um objeto. A gaveta contém 19 lápis, 5 canetas, 4 apontadores, 13 réguas e 5 apagadores. A aluna vai e volta trazendo um lápis. A professora fica com o lápis e pede que ela retorne e traga um outro objeto diferente do primeiro. Qual a probabilidade de que essa aluna lhe traga uma caneta na segunda vez que vai buscar um objeto? Muito bem, o que é probabilidade? A probabilidade nada mais é que, qual que é a probabilidade de ocorrer um evento A? Eu faço o número de casos favoráveis àquele evento A e divido pelo total de casos, certo? O número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Então, ele quer que saia o quê? Ele quer que ocorra uma caneta na segunda vez que ela vai buscar o objeto. Se ela já pegou um lápis, né? Ela falou que a aluna vai e volta trazendo um lápis. Ela já pegou um lápis. Então, agora, na realidade, eu preciso diminuir um ali aos lápis. Então, são 18 lápis que nós temos agora, né? Então, são quantas canetas? São 5 canetas. Então, o que eu quero é igual a 5. E o total de casos são quantos casos? Então, total de possibilidades, eu posso pegar 18 lápis, 5 canetas, 4 apontadores, enfim, eu devo somar tudo aqui, né?
eu devo somar 18 com 5, com 4, com 13 e por último com 5. 18 mais 5 dá 23, mais 4 dá 27, mais 13 dá 40, com 5, 45. Então vou dividir 5 por 45. O resultado ali está em decimal, né? Então vamos fazer essa divisão. 5 dividido por 45. 5 não dá para dividir por 45, colocamos um zero e uma vírgula. O 45 cabe uma vez no 50. Para 55, coloco um zero, 50 por 45, 1. Para 55 e assim por diante, né? Sempre ali eu vou ter uma dízima periódica, 0,1, com um tracinho em cima indicando a dízima, né? A resposta então é a alternativa C, 0,11. Questão 6. Efetuando-se os cálculos da expressão, temos o seguinte resultado. É muito simples, né? É só resolver a expressão numérica. Então aqui dentro do parênteses vamos resolver primeiro, né? Nós temos 5 mais 3, que é 8, vezes 12. Isso dividido, ali é o sinal de divisão, né? Dividido por, vamos resolver novamente, sempre a parte mais interna, o parênteses, 5 menos 3. 5 menos 3 é 2, 2 vezes 4. Estou trocando ali aquele x, né, da multiplicação pelo pontinho. Acho que assim fica mais fácil de entender. Vamos continuar. Então nós temos 8 vezes 12, 80 mais 16, 96. Então aqui deu 96. E isso dividido por 2 vezes 4 é 8. Então nós temos 96 dividido por 8. Fazendo aqui 96 por 8, 1 vezes 8, 8 para 9, 1, baixou 6. 16 por 8, 2, para 16, nada. Então deu 12, né? 12, alternativa C. Vamos para a questão 7. Questão 7. Um industrial fez seu testamento deixando um patrimônio de 36 milhões de reais para ser distribuído da seguinte forma. Seu primeiro filho receberia meio do total, ou 1 sobre 2, 1 meio, né, de seu patrimônio. O segundo filho receberia 1/4 do total, o terceiro filho 1/9 do total, e o restante seria destinado de forma igual a 5 instituições de caridade. Cada uma das 5 instituições de caridade receberá exatamente. Então eu tenho que saber quanto foi para os seus filhos, né, para o primeiro, segundo e terceiro. Eu sei quanto é que foi ali pelas frações e o que sobrar eu vou dividir ali para as 5 instituições de caridade, né? Porque foi dividido de forma igual, então para as 5 instituições. Vamos fazer isso aqui, né? Então, lá no primeiro filho nós temos metade do total, 1 sobre 2, metade do total é 1 sobre 2 vezes o total. O total é 36 milhões, então vezes 36 milhões. 36 por 2 dá 18, seguido de 6 zeros, 18 milhões. O segundo filho, então nós já fizemos para o primeiro filho, o segundo filho, ele receberia 1/4 do total. Então eu tenho que calcular 1/4 de 36 milhões. Então isso aí vai dar 36 por 4, 9, seguido de 3 zeros, 6 zeros, né? 9 milhões. E por último, nós temos o terceiro filho, 1/9 total. Então, 1/9 de 36 milhões. 36 por 9, isso aí dá 4, seguido de 6 zeros, 4 milhões. Agora vamos somar tudo aqui para saber qual foi o total distribuído para os seus filhos, né? O total para os filhos. Então, nós vamos ter 18 milhões com 9 milhões, 18 com 9, isso aí dá 27, com 4, 31, 31 milhões. Então o total deu 31 milhões. Como o valor total do patrimônio foi de 36 milhões, né? De 36 milhões, então eu devo fazer 36 milhões
36 milhões menos o que eu encontrei aqui para os filhos, foi de 31 milhões. Isso aí vai dar quanto? Isso vai dar 5 milhões. Então agora é só dividir esses 5 milhões para cada uma das 5 instituições, né? Então é só dividir isso por 5. Então o resultado de 5 milhões, isso aqui dividido para cada uma das 5 instituições vai dar R$1 milhão. R$1 milhão, alternativa C. Vamos para a próxima questão. Questão 8. Qual o valor de x na seguinte expressão numérica? Você pode substituir todos os resultados ali, né? Testar, por exemplo, se o 10, substituindo o x por 10, será que a igualdade é verificada? Se não for verificada, você testa o 20 e assim por diante. O jeito mais clássico é você resolver a equação aqui do primeiro grau. Nós sempre deixamos do lado esquerdo nós deixamos somente a letra e do lado direito somente o número, né? Eu vou isolar o x. Então vamos passar aquele x que está somando do lado direito para o outro lado. Se ele está somando, ele vai passar subtraindo. Nós vamos ter 4x menos x, aquele x está somando, passou subtraindo, que é igual. Vamos passar aquele menos 10, então está diminuindo, passou somando, né? Está subtraindo, passou somando. Então, 50 mais 10. 4x menos x, nós somamos os termos semelhantes. Nesse caso aqui, nós subtraímos, né? 4x menos x é igual a 3x. 4x menos 1x, lembre-se, né? 3x. 50 com 10, 60. O 3 ele está multiplicando, passou dividindo. Então, 60 dividido por 3, que é igual a 20. 20, alternativa B. Vamos para a questão 9. Questão 9. Analise a imagem abaixo referente à representação de uma função no plano cartesiano. Analise a alternativa que traz a afirmativa correta quanto à função de primeiro grau representada na imagem. Se a função é do primeiro grau, eu já elimino ali a alternativa D, certo? Ela é do primeiro grau, essa aqui é do segundo grau e não do primeiro, né? Como o gráfico é uma reta, obviamente a função é do primeiro grau. Então nós precisamos de 2 pontos para determinar qual que é a lei de formação da função. Então vamos utilizar esses 2 pontos que eu marquei, né? Aqui nós temos que o valor para o x é 1 e para o y é 4. Sempre x primeiro e depois o y. Então nós temos esse ponto, as coordenadas desse ponto, 1 e 4. As coordenadas desse ponto aqui, para o x é 0 e para o y é 1. Sempre o x primeiro, depois o y. Muito bem. A cara da função do primeiro grau, a função afim, ela tem essa cara aqui, ó, y é igual a x mais b. Nós precisamos calcular quem é o valor do a e quem é o valor do b. Para fazer isso, nós podemos utilizar um sistema de equações substituindo os valores de x e de y aqui na função. Nós vamos ter 2 equações, então, uma para cada ponto. Eu posso resolver esse sistema, ou eu também posso encontrar a lei de formação utilizando uma fórmula para calcular o a, e em seguida eu substituo nessa fórmula aqui para achar o b. Então vamos utilizar essa ideia. Nessa relação nós vamos ter que o a ele é igual a ΔY sobre ΔX. Lembrando que o a é chamado também, né, de coeficiente de inclinação ou coeficiente angular, e o b é o coeficiente linear, né? Mas enfim. Então o a você obtém ele fazendo ΔY sobre ΔX. O delta representa a variação, né? Nós vamos fazer o ponto final menos o ponto inicial. Eu chamei aqui o ponto de final
porque vem depois ali em x, né? Então final, e quem vem primeiro o inicial, ali sempre olhando para o eixo x para determinar quem é o final, quem é o inicial. Em y ia dar na mesma, né? Mas esse ponto ele é arbitrário, você que escolhe quem é o final e o inicial, isso não vai interferir no resultado. Então você atribuiu ali um ponto final e o inicial, e agora você vai fazer o seguinte, o delta sempre é final menos inicial. Como é delta y, o y final menos y inicial. Y final é o 4, né? 4 menos o y inicial é 1. 4 menos 1. Vamos fazer o mesmo aqui embaixo no x, né? Delta x, x final menos x inicial. Então, 1, x final menos o x inicial, que é 0. Então, daí nós vamos ter 4 menos 1, 3. 1 menos 0 é 1. E é claro que aqui dá 3, né? 3 sobre 1 é 3. Agora que eu já achei o valor do A, nós vamos obter o valor do B. Outra dica, sempre que eu tenho ponto de corte no eixo Y, aquele é o valor do B. Tudo bem? Então o B ali, quanto é o Y dele? É 1. De cara ali, o B é igual a 1. Mas se você quiser substituir, você não tem o ponto de corte no eixo Y, por exemplo, aí você substitui. Como a gente faz isso? Você pode pegar a nossa equação que y é igual a x mais b, eu escrevo ela assim, ó, ax mais b igual a y, e aí eu substituo. O x dela, eu posso utilizar esse ponto, né? O x dela vale 0, a então vezes 0, mais b, que é igual, o y dela vale 1. Lembre-se, eu substituí, né? Nessa situação, eu escolhi esse ponto em que o x vale 0 e o y vale 1. Então, eu troquei o x por 0 e o y por 1. Professor Júnior, eu poderia também pegar o ponto ali final, né? O x igual a 1 e o y igual a 4, também poderia sem problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado, certo? A vezes 0 aqui dá 0, né? A vezes 0 é 0. Então, sobrou aqui b igual a 1. b igual a 1. E agora, a equação, né, a nossa função, ela já está definida. A lei de formação da função é ax mais b. Quem é o a? Ora, o a é 3. Então, 3, o x você mantém junto com o y. Então, 3x mais b. Quem é o b? O b é 1. Então, 3x mais 1. Então, nós encontramos a lei de formação, 3x mais 1, alternativa ali, B. Vamos para a próxima questão. Questão 10. Analise as imagens abaixo referentes às representações de algumas funções matemáticas. Assinale a alternativa que traz a afirmativa correta quanto às funções apresentadas nas imagens 1 e 2. Olha só, por eliminação, que você tem essa curva e essa curva, né? Então, não temos uma reta e uma parábola. A reta é assim, né? Não ficou muito bom isso, mas tudo bem. A reta é assim e a parábola é assim, né? Isso, é claro, depende se o coeficiente da função do primeiro grau é positivo. Se for positivo é crescente, se for negativo é decrescente, né? E aqui para a parábola é a mesma coisa. Então, com cavidade voltada para cima, o A é positivo. Com cavidade voltada para baixo, o A é negativo, né? Mas enfim. Então, nós não temos nenhuma reta e nenhuma parábola. Então, de cara, eu já elimino ali a alternativa D. Eu não tenho nenhuma reta, nenhuma parábola. E eu elimino também a alternativa C, porque ele utilizou ali a parábola na alternativa C. Então, ou é a letra A ou a letra B, né? Se você fosse chutar, teria 50% de chance, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então é o seguinte. Esse ponto aonde o primeiro gráfico corta o eixo x, ele corta o eixo x no ponto para x valendo quanto? Entre 0 e 2, aqui vale 1. Então esse ponto aqui ele tem coordenadas 1, sempre x primeiro, e y, como cortou no eixo x, né? O y dele vale 0. O y ali vale 0. E aqui nós temos justamente, no outro gráfico, o contrário, né? Eu tenho que o ponto de corte
ele corta o eixo y no ponto 1 para o y, então o x dele vale 0, porque cortou no eixo y, né? Então no eixo x ele vale 0 e no y ele vale 1. Então a função logarítmica ela é definida pelo tipo f de x igual ao log de x na base a. E a função exponencial ela é definida como f de x igual a a elevado a x. Eu sugiro até que você construa o gráfico das seguintes funções para saber mais aí sobre o formato do gráfico, né? Sugiro que você faça o esboço desse gráfico aqui, ó, da função f de x igual a 2 elevado a x, a base é 2, e a função f de x, agora na logarítmica, log de x na base 2. Tudo bem? Eu sugiro que você faça esses gráficos para saber mais sobre o formato. Mas enfim. Então aqui vamos só provar que vai sair ali o 0 e 1 na função exponencial. Então essa vai ser a exponencial e essa a função logarítmica. Só vou provar, se você se esquecer, né? Então tem essa saída. Você pode substituir f de x, então f de x, o x é 0, então nós temos 0, que é a elevado a 0, e todo número elevado a 0, você sabe que é igual a 1. Então o y é 1 de fato, né? E não é o contrário. Se você substituir ali por 1, não vai sair 0. Né? Então, a exponencial é a imagem 2 aqui, o segundo gráfico, e a logarítmica, o primeiro gráfico. Eu preferi substituir na função exponencial pelo fato da definição dela ser mais simples, obviamente, do que a logarítmica. Certo? Também assista aos meus vídeos sobre função logarítmica. Vou deixar na descrição desse vídeo. Então aqui nós temos a função logarítmica primeiro, função logarítmica primeiro e, por último, a função exponencial, a alternativa B. Questão 11. Uma pessoa deseja pintar em uma parede um círculo cujo diâmetro é de 4 metros. Assinale a alternativa que traz a área correta desse círculo. Muito bem, vamos representar esse círculo aqui. Então ele falou que o diâmetro daquele círculo é de 4 metros. Você se lembra, né, que o diâmetro ele é o dobro do raio. Então cada medida aqui, né, cada medida do círculo tem um raio de 2 metros, né? 2 com 2 fecha 4. Você sabe que para calcular a área de um círculo, a gente utiliza a fórmula π vezes o raio ao quadrado. Então, como o raio ali é de 2 metros, né, nós vamos fazer π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, a resposta é 4π. 4π ali, nós elevamos o raio que está em metros ao quadrado, então vai ficar 4π metros quadrados. Alternativa C. Vamos para a questão 12. Poucos minutos antes da abertura das inscrições para um concurso, havia 30 pessoas na fila. Sabendo-se que cada pessoa ocupa em média 60 centímetros de espaço, quando colocada em fila, o valor que mais se aproxima do comprimento dessa fila é uma questão muito simples, né? Nós temos 30 pessoas e cada pessoa ocupa em média 60 centímetros. Então, para saber qual que vai ser o comprimento da fila, é só multiplicar, né? Então, 30 vezes 60. 30 vezes 60 ali que está em centímetros. Aqui nós temos 3 vezes 6 que dá 18, seguido de 2 zeros, 1.800 centímetros. Você sabe que em 1 metro cabem quantos centímetros? 100 centímetros. Então, para passar de metro para centímetros, eu multiplico por 100. Para fazer o contrário, eu divido, né? Eu divido por 100. Então, como ele quer o comprimento ali em metros, então basta dividir aqui o nosso comprimento que está em centímetros por 100, né? Porque eu quero passar de centímetros para metros.
e centímetros para metros eu divido por 100. Então 1.800 dividido por 100, cancelamos 2 zeros, nós temos 18, né? Então o comprimento da fila é de 18 metros, alternativa A. Questão 13. No depósito Irmãos Metralhas, há 3 caminhões que transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esses seriam necessários? Muito bem, ele falou que 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Então vamos escrever aqui, vamos organizar os dados. Só montar a regrinha de 3, né? Caminhões. E nós temos também a quantidade de volume de areia. O volume em metros cúbicos de areia. Então, 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esses seriam necessários? Nós não sabemos X. Se eu aumento o volume de areia que eu devo transportar, eu também preciso de mais caminhões, certo? Quanto maior o volume de areia, eu preciso de mais caminhões. São grandezas diretamente proporcionais. É só multiplicar cruzado. 200x é igual a 3 que multiplica 1.600. Então 3 ou 1.600 vezes 3, tanto faz, né? 200 está multiplicando, passou dividindo, então nós temos 1.600 vezes 3 dividido por 200. Cancelamos 2 zeros, 2 zeros. Posso dividir 16 por 2. 16 dividido por 2 é 8. E agora fazendo 8 vezes 3, nós temos 24. Então nós vamos precisar de 24 caminhões, né? Alternativa B. Vamos à questão 14. A capacidade de um reservatório de 56 metros cúbicos de volume é de... em 1 metro cúbico, cabem quantos litros? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, certo? Então essa é bem fácil. 56 metros cúbicos, basta a gente multiplicar para passar de metros cúbicos para litros, basta multiplicar por 1.000, né? Se eu quisesse fazer o contrário, transformar litros em metros cúbicos, eu ia dividir por 1.000. Então aqui eu vou passar de metros cúbicos para litros, basta multiplicar por 1.000. Então 56 vezes 1.000, 56.000. 56.000 litros, alternativa D. Vamos à questão 15. Uma senhora deseja completar a água de sua piscina, que é retangular com área de 18 metros quadrados e altura de 2,5 metros. Sabendo que a piscina está, no momento, com 13 metros cúbicos de água, assinale a alternativa que indica corretamente a quantidade de água que deverá ser colocada para se completar o total de água nessa piscina. Então vamos tentar representar essa piscina aqui. Então aqui nós temos que a piscina dela é retangular. Então o formato dela seria de um paralelepípedo, certo? Então vamos tentar desenhar à mão livre mesmo. Algo mais ou menos assim. Ops, acabei selecionando a camada. Não importa, enfim, eu não estou conseguindo apagar aqui porque eu acabei selecionando a camada. Mas vamos lá. E nós temos ali que as medidas, as dimensões, a área dela é 18 metros quadrados. Então, quando ele diz a área, né, seria essa parte aqui de cima. A parte de cima é a mesma área lá de baixo, né? Então a gente
costuma utilizar a área da base vezes a altura para calcular qual que é o volume de um prisma, né? Não só de um paralelepípedo. Então aqui embaixo nós temos uma área de 18 metros quadrados. Essa área aqui é de 18 metros quadrados. E a altura ali da nossa piscina, ela tem 2,5 metros. Muito bem, ele falou que a piscina está no momento com 13 metros cúbicos de água. Vamos calcular qual que é o volume total da piscina. O volume total é fazer a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, porque afinal isso é um prisma. Então o volume total será a área da base 18 vezes a altura, que é de 2,5 metros. Então vamos fazer aqui 18 vezes 2,5 metros. 5 vezes 18 dá 90. 2 vezes 18 dá 36. Somando aqui nós temos 0, 15, 1, 4. Salta uma casa. 45. 45 eu multipliquei metro quadrado por metro. Então 45 metros cúbicos. Então o volume total da piscina, aqui cabem 45 metros cúbicos de água. Como ela está no momento com 13 metros cúbicos, né? Vamos representar isso aqui. Então no momento ela tem 13 metros cúbicos. Então aqui ela tem 13 metros cúbicos. Falta quanto para completar, né? Falta quanto para completar? Então basta fazer o seguinte, né? O volume total dela é de 45 metros cúbicos. Diminuindo então 13 metros cúbicos, nós temos então ali 32 metros cúbicos. Ainda falta 32 metros cúbicos para a piscina ficar completamente cheia, né? Alternativa B. Questão 16. Um pai de 3 filhos possuía um terreno em forma triangular, com as dimensões de 500 metros por 400 metros por 300 metros. Como já estava em idade já avançada, resolveu dividir esse terreno entre seus 3 filhos. Para tal, dividiu o terreno conforme figura em que DE mede 120 metros, BF 180 metros, dando a cada um de seus filhos uma das 3 frações. Tendo em vista essa divisão, as áreas correspondentes às heranças de que cada filho recebeu, né, foram de... Muito bem. Vou reproduzir o triângulo ABC aqui em cima. Então esse é o triângulo ABC, ele é retângulo, né? Triângulo A. Aliás, aqui é C, né? O vértice é C, A. O triângulo ABC está aqui. Ele diz que as medidas são de 300 por 400 por 500. Como é um triângulo retângulo, o maior dos lados é a hipotenusa, então só pode ser que essa medida aqui ela vai valer 500 metros. Ele diz que esse pedaço aqui, o pedaço DE, mede 120 metros. Então aqui fica valendo 120 metros. E o pedaço BF vale 180 metros. BF aqui em cima, então aqui vale 180 metros. 180 com 120 dá 300, né? Então esse pedaço todo aqui é a soma de 180 com 120. Então a medida BC ali, ela vale 300 metros. Muito bem, para poder calcular a área, vou chamar essa área aqui de A1, essa área de A2, essa área de A3. A área que cada filho vai receber, nós podemos fazer o seguinte. Área 1 aqui eu preciso calcular a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Lembre-se que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E a área do retângulo é base vezes a altura. Como eu não tenho a base do triângulo BFD, como eu não tenho a base, eu preciso encontrar ela, né? Para fazer isso, nós podemos utilizar semelhança de triângulos. Esse ângulo aqui, nós podemos chamar ângulo de um risquinho, né? Então aqui também é um ângulo de um risquinho. Esse ângulo aqui é o ângulo reto de 90 graus.
Em cima também, aqui também, certo? E aqui nós temos que esse ângulo vamos chamar de 2 esquinhos. Então aqui também é o ângulo de 2 esquinhos. Então tanto esse triângulo aqui quanto esse aqui e o grandão são semelhantes, certo? Então nós podemos, eu esqueci de atribuir essa medida, né? Faltou ali a medida de 400 para o lado AC, então aqui é 400 metros. Espero não ter te confundido, então esse pedaço vale 400 metros. Nós podemos utilizar a semelhança para encontrar quanto vale a base ali, né? Então, vamos reproduzir aqui o triângulo BFD. Tentar desenhar bem certinho. B. Então aqui, esse vértice é o B, esse vértice aqui é o D e esse o F. Então ali nós já temos a medida de 180 metros. Eu não vou encontrar a hipotenusa dele, porque eu preciso apenas da base para calcular a sua área, certo? Então vamos calcular a base, nós vamos chamar de x. Lembrando que esse ângulo aqui, né, é o ângulo de um risquinho, e aquele ângulo lá do topo é o ângulo de 2 risquinhos. Então nós sabemos que se dois triângulos são semelhantes, nós temos que as medidas dos seus lados correspondentes são proporcionais. Então o x no triângulo pequeno está para 400, né? As bases, aqui elas correspondem aos lados opostos ao ângulo de 2 esquinhos. Então x está para 400, assim como nós temos as medidas das alturas, né? Assim como eu utilizei o x, ele é um lado do triângulo pequeno, sempre ali na proporção eu tenho que colocar a medida do numerador do triângulo pequeno. Né? Então não posso colocar o 300, já que eu coloquei o x, que corresponde ao triângulo pequeno, então agora eu tenho que utilizar o 180. Né? Então 180 está para 300. Certo? Eu não poderia colocar 300 para 180, por quê? Utilizei a medida do triângulo pequeno, assim como está para a medida do triângulo grande. Então a mesma coisa ali em cima. Né? Então 180 corresponde ao lado oposto do ângulo de um risquinho, ou à altura simplesmente. Né? Então 180 está para 300, assim como o x está para 400. Eu posso cancelar dois zeros, seria dividir os dois lados da equação por 100. Né? Então eu cancelei dois zeros ali nos denominadores. E aí eu fiquei com o seguinte, né? 180 sobre 3 dá para simplificar também. 180 dividido por 3 dá 60. Né? Então x vale 4 vezes 60. 4 vezes 60 dá 240. Então a medida do x aqui ela vale 240 metros. Agora eu já posso até descobrir quanto vale a área A1, né? E também a área do retângulo, a área A2. Vamos fazer isso aqui. A área 1 ela vai valer quanto? Se esse pedaço aqui ele vale 240 metros, basta fazer base vezes a altura dividido por 2. Né? Então a base vale 240, a altura vale 180 dividido por 2. Eu vou simplificar 180 por 2, dá 90. Então eu faço 90 vezes 240. Vamos fazer 9 vezes 24 e em seguida nós colocamos dois zeros. Né? 9 vezes 4 dá 36, vai 3. 9 vezes 2, 18, com 3, 21. Então aqui em cima vai dar 216, seguido de dois zeros. Então 21.600 metros quadrados. A única alternativa que tem 21.600 metros quadrados é a C, né? Então, se você estiver fazendo o concurso, já pule para a próxima questão, não perca tempo. Vamos calcular a área 2. A área do retângulo. A área do retângulo ela vai valer quanto? A área 2 aqui, ela tem base. A base dela vale 240 metros também, né? E a altura daquele retângulo vale 120. Então, basta fazer base vezes altura para achar a área do retângulo. Então 240, base 240, altura 120. Então vamos fazer aqui 240 vezes 120, eu vou fazer
24 vezes 12 e coloco 2 zeros na frente, né? 2 vezes 24 dá 48. Salta uma casa, 1 vezes 24 dá 24 mesmo. Soma tudo, dá 8, 8, 2, 288 seguido de 2 zeros. 28.800 metros quadrados. Temos aqui também o 28.800, né? Só confirmando. E por último, vamos encontrar a área 3. Mas eu não tenho a medida da base do triângulo ali da área 3, né? Do triângulo ADE. Então nós podemos utilizar a semelhança de triângulos também. Vamos chamar essa medida de y. Então nós temos que o y está para 400, né? Porque nós utilizamos o triângulo grandão. Você poderia utilizar o 240 também, mas enfim, eu vou utilizar como referência o triângulo grande. Então y, que a base está para a base do triângulo grandão, 400, assim como a altura do triângulo ADE, que é 120, está para a altura do triângulo grandão, que vale 300, né? Cancela ali 2 zeros e faço 4, aliás, já vamos dividir 120 por 3, dá 40, né? 40 vezes 4, o y então é 160 metros. Então aqui essa medida vale 160 metros. Então vamos calcular a área A3. Nós já temos tudo, base e altura, né? Base vezes altura, que é 160, vezes altura 120. Isso dividido por 2. Eu posso simplificar ali o 160 por 2 dá 80. Então eu faço 8 vezes 12, essa é bem fácil, né? 80 mais 16, 96, seguido de 2 zeros, 9.600 metros quadrados. Confirmando ali, né? 9.600 metros quadrados, 21.600 metros quadrados e 28.800 metros quadrados. Vamos para a próxima questão. Questão 17. Um borracheiro precisa encher uma bola esférica. Sabendo-se que o raio da esfera é equivalente a 0,1 metro, assinale a alternativa que representa corretamente o volume total dessa esfera. Para calcular o volume de uma esfera, a gente faz 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Então é bem simples, ele já me informou direto que o raio vale 0,1 metro, é só substituir, né? Então 4/3 vezes π, isso vezes o raio ao cubo. Então vezes 0,1 ao cubo. 0,1 ao cubo é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Então você mantém ali o 0, e coloca quantas casas decimais? 3 casas decimais. A última casa é 1, recheada de zeros. Esse é o macete, né? Se você preferir, você pode transformar também, né, o 0,1 como sendo 1 sobre 10. E aí você eleva ao cubo isso, né? Que é 0,1 ao cubo, então 1 sobre 10 ao cubo é 1 sobre 1 ao cubo sobre 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1 seguido de 3 zeros, vai dar também a mesma coisa, né? 0,001. Então o volume da esfera, 4/3 vezes π vezes 0, 3 casas decimais, 1, 2, a última 1, então 3 casas decimais, confirmando. Então o volume da esfera aqui, 4 vezes 0,001 é 0,004, né? 4 vezes 1 é 4. E π na frente, ele não informou quanto é o π, você não vai substituir, e isso dividido por 3. 0,004 π. A única alternativa que nós temos é a alternativa A, que representa isso, né? Vamos à próxima questão, a questão de número 18. Um empresário do setor de agroindústria constrói silos para armazenagem de grãos. Um de seus silos é feito em chapas de aço e tem a forma de 2 cubos sobrepostos. Para melhor estabilidade estrutural, ele instala no cubo superior 2 barras de aço soldadas no sentido das diagonais do cubo. Essas barras ficam soldadas apenas no cubo superior, não sendo necessário reforçar o cubo inferior.
Para um silo que mede 5 metros de largura, ele precisará de uma quantidade de barras no total de... Se você sabe a fórmula da diagonal de um cubo, como se calcula a diagonal de um cubo por uma fórmula, né? Se você sabe essa fórmula, essa questão fica bastante simples. Se você não sabe, vamos deduzi-la rapidamente aqui. Desenhar o nosso cubo. Algo mais ou menos assim, né? Melhorar ele aqui. Então a diagonal do cubo ali, vamos chamar ela de D. E dentro do cubo, nós temos que a diagonal lá dentro do cubo, ela forma um triângulo retângulo, né? Ela é a medida de um triângulo retângulo lá dentro do cubo. Vamos chamar a aresta de A. A gente sabe que essa aresta ela mede 5 metros no nosso cubo aqui, né? Mas eu vou chamar de A para deduzir a fórmula. Então, nós sabemos que a diagonal D ao quadrado ela será igual, porque é um triângulo retângulo, né? Ela é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, ela será igual. Essa medida aqui ela vale A, né? Ela vale A. Então o quadrado do cateto somado com o quadrado do outro cateto que nós vamos chamar ali de F. Então vamos chamar de F. E quanto que vale o F em função de A? Nós temos um triângulo retângulo ali, na base que seria um quadrado, certo? Então a F seria a diagonal daquele quadrado. E quanto que ia valer aquela diagonal? Ora, ela seria a hipotenusa, né? Seria F ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Então F ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. É claro que aqui houve um erro, né? Diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais, é claro, é o F ao quadrado. É o quadrado dos catetos, né? Então preciso mesmo é do F ao quadrado, que é A ao quadrado com A ao quadrado. Então a diagonal ao quadrado é A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Quantos A ao quadrado nós temos aqui? 3A ao quadrado, né? Então, isolando D, nós temos T igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Sai da raiz o A, ficou preso 3. Né? Então, nós temos que a diagonal ela é igual a A raiz de 3. A raiz quadrada de 3. Como ali nós temos que o silo ele tem a aresta, a sua largura, ela mede 5 metros, a largura do nosso cubo ali também, o A, né, vai valer 5 metros. Então, a diagonal vai ser 5 raiz de 3, é só substituir o A por 5, né? A fórmula é essa. A diagonal é a medida da aresta vezes raiz quadrada de 3. Mas não é uma diagonal apenas. Ele falou que são duas, né, diagonais. São duas diagonais. Então basta fazer 2 vezes 5 raiz quadrada de 3. A gente multiplica o número normal vezes o número normal e mantém a raiz ali, né? 2 vezes 5 dá 10. 10 raiz quadrada de 3. Cuidado para você não se confundir, né? Não é uma diagonal apenas, são duas diagonais. Então 10 raiz quadrada de 3. Ele disse isso aqui no enunciado. Para melhor estabilidade estrutural está no cubo 2 barras de aço, soldadas no sentido das diagonais. Então são duas diagonais na realidade, né? Então a alternativa D. Vamos agora à questão 19. Questão 19. Um fazendeiro aplica, antes de semear, adubo químico para melhorar a qualidade do solo em seu terreno de cultivo de hortaliças. Ele adquiriu o adubo líquido para agilizar a absorção pelo solo, e seu rótulo especificava que, para aplicação, deveria ser feita a diluição desse adubo na proporção de 1 litro de adubo para 99 litros de água, totalizando 100 litros de solução. Muito bem, então 100 litros de solução, nesses 100 litros, 1% do volume em litros será adubo, né?
essa solução deveria ser aplicada na proporção de 100 ml por metro quadrado de área. Então 100 ml por metro quadrado de área. O fazendeiro possuía dois terrenos, um com 56,8 hectares e outro com uma superfície de 245 hectômetros quadrados. Sabendo-se que 1 hectare vale 10 mil metros quadrados, a quantidade de adubo de que o fazendeiro necessitará para a correta aplicação em seus dois terrenos será de... Tudo aqui está em função do metro quadrado, né? Ele informa ali que nós vamos aplicar 100 ml por metro quadrado, 100 ml por metro quadrado da nossa solução, e ainda ele diz que 1 hectare vale 10 mil metros quadrados. Então tem aqueles hectômetros ali complicando a nossa vida, né? Vamos converter aqueles hectômetros para metros quadrados. Para fazer isso, vamos utilizar a nossa famosa regrinha de conversão de unidades: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e, por último, milímetro. Então, para andar da esquerda para a direita, nós vamos multiplicar sempre por 10 e o contrário a gente vai dividir. Se fosse o contrário, nós dividiríamos por 10, né? Anote essa regrinha aí se você não sabe. Então vamos multiplicar por 10 da esquerda para a direita e lá em cima nós vamos dividir por 10. Enfim. Eu vou passar de decâmetro para o quê? Eu vou passar, aliás, de hectômetro, né? De hectômetro para metro. Então estou aqui no hectômetro e vou passar até chegar no metro. Então eu tenho que multiplicar por 10 e por 10. Então vou multiplicar 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 é 100. Então 1 hectômetro eu sei que vale 100 metros. Agora 1 hectômetro quadrado, como isso aqui fica elevado ao quadrado? Ora, é só elevar ao quadrado os dois lados da equação, certo? Então 1 hectômetro quadrado equivale a 100 ao quadrado é 100 vezes 100, 100 seguido de 2 zeros, então dá 10 mil metros quadrados. 1 hectômetro quadrado equivale a 10 mil metros quadrados. Muito bem. Então agora o que nós vamos fazer, né? Como um hectômetro quadrado equivale a 10 mil metros quadrados e 1 hectare equivale também a 10 mil metros quadrados, olha, é só somar aqui, né? 56,8 com 245 e o resultado eu multiplico por 10 mil, certo? Porque aí eu vou transformar o hectare e o hectômetro, todos equivalem a 10 mil metros quadrados, então eu posso somar. Então vamos fazer isso aqui. 245 e eu tenho que somar com 56,8. Vamos somar aqui, então dá 8, 11, 1, 10, vai 1, 3. Então isso aqui deu 301,8. Eu posso escolher qualquer unidade, né? Hectare ou hectômetro. Então vai ficar 301,8 hectômetros. É claro que ali está ao quadrado, né? Está ao quadrado. Então 301,8 hectômetros quadrados. Vamos multiplicar isso agora por 10 mil, né? Basta multiplicar por 10 mil. Então como é que vai ficar ali? Eu posso cancelar aquela vírgula, né? Eliminar aquela vírgula e cancelar um zero. E então eu vou escrever 3018 adicionado 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Só para fazer a leitura do número, 3 milhões e 18 mil metros quadrados. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer o seguinte, né? Como para cada metro quadrado nós vamos aplicar 100 mililitros, vamos transformar isso de uma vez em litros. Você sabe que 1 litro equivale a 1000 mililitros, 1000 e 1000, né? 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, para passar de litros para mililitros, eu multiplico por 1000, o contrário, eu divido por 1000. Então aqui, como eu quero passar para
mililitros, né, eu quero passar para litros, eu vou andar da direita para a esquerda. Então eu divido por 1000. Vamos dividir por 1000. Então 100 sobre 1000 litros por metro quadrado. Então, quanto que eu vou ter que aplicar? Basta multiplicar aquilo ali. Então, eu vou ter que multiplicar por 100 sobre 1000. Isso aqui serão litros por metro quadrado, né? Então, eu estou dividindo por metro quadrado, que é do metro quadrado cancela com metro quadrado. Posso cancelar um zero, outro zero. Ainda tem mais um zero para cancelar. Então, o total de litros que eu devo aplicar é igual a... Eu vou copiar aqui, né? 301.800, só para ler o número, 301.800 litros, né? 301.800 litros. Como 1%, lá no início do enunciado, 1% do volume, eu vou aplicar adubo, né? Em 1%, porque ele falou que é 1 litro de adubo para 99 litros de água, totalizando 100 litros de solução, entre outras palavras, é 1% do volume total. Para calcular o volume de adubo, basta multiplicar por 1 sobre 100, né? 1% disso aqui, então vou multiplicar por 1 sobre 100. Então, cancelando ali 2 zeros, nós vamos ter 3.018 litros de adubo. Está um pouquinho trabalhosa, né? A alternativa C. É uma questão fácil, mas porém ela é um pouco trabalhosa. Vamos agora para a última questão, a questão 20. Antes de resolver a questão 20, cadastre-se no link que está na descrição desse vídeo. Só assim eu vou conseguir te enviar o simulado online com ranking de pontuação e também mais exercícios aí da banca Gestão Concurso. Tudo bem? Então não se esqueça de cadastrar aí no link. Vamos lá, vamos resolver a questão. Questão 20. Para se construir um reservatório de água em chapas metálicas, foram sugeridas duas alternativas. A primeira seria construir esse reservatório no formato de um cilindro reto de base circular, com as dimensões de 5 metros de altura e 6 metros de diâmetro. A segunda alternativa seria construir esse reservatório no formato de um prisma reto com base quadrada, 4 metros de lado e com 8 metros de altura. Para essas duas alternativas, considerando π igual a 3, está selecionado aqui, considerando π igual a 3 e também que os reservatórios teriam tampa superior, a capacidade de armazenamento de água e a quantidade necessária de chapas para a construção de cada um dos reservatórios seriam respectivamente. Então vamos começar pelo cilindro, né? Vamos calcular o seu volume, né? Tem o volume e a área também total, porque ele falou que importa também ali as tampas, né? Os reservatórios teriam tampa superior, então as bases também serão contadas. Então nós temos que calcular a área total. Vamos lá, vamos começar pelo cilindro, né? Então o cilindro, eu não decoro nenhuma dessas fórmulas para calcular a área total. Eu faço o desenho e tento encontrar a fórmula, né? O volume você já sabe de cara, porque o volume de qualquer prisma ele é sempre a área da base vezes a altura. O cilindro, inclusive, é válido essa fórmula, né? Então vamos desenhar o nosso cilindro aqui. Algo mais ou menos assim. Então ele falou que o raio do cilindro... Aliás, ele não falou o raio, ele falou 6 metros de diâmetro. Se é 6 metros o diâmetro, o raio é a metade, né? Então o raio vale 3 metros. E ele tem 5 metros de altura. 5 metros de altura. Como o cilindro tem em sua base um círculo, então a área da base é a área do círculo, que é πr ao quadrado. Vamos multiplicar pela altura. O P ele falou que é igual a 3 vezes o raio ao quadrado, então 3 ao quadrado vezes a altura, que é 5. Então o volume nós vamos ter 3 vezes 3 ao quadrado. Então vamos fazer direto, né? 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 9 dá 27, 27 vezes 5
27 vezes 5 vai dar 135, certo? Então 135 metros cúbicos. Esse é o volume do cilindro. Para encontrar a área total, vamos planificar aquele cilindro ali. Então, o cilindro planificado seria algo mais ou menos assim. Vou aumentar um pouquinho aqui as dimensões. Desenhamos novamente aquela base, né? São duas, o topo e o fundo, as bases, um pouquinho maior. Assim está legal? Então, muito bem. Lembre-se que para calcular a área total, nós devemos encontrar quanto que vale essa área aqui, né? Essa área e a área das bases. As bases é algo bem tranquilo, né? Você sabe que são dois círculos, então será, para calcular a área total, será 2 vezes a área da base, a área de uma base, porque são duas, né? Mas essa área aqui que geralmente a gente chama de área lateral, né? De AL. Então a área total será igual a... Então se eu fosse planificar aquele cilindro, aqui eu teria o quê? Eu teria o comprimento daquela circunferência, certo? Isso aqui, essa medida teria que ser igual ao comprimento daquela circunferência. E quanto mede o comprimento da circunferência? Ora, o comprimento da circunferência mede 2πr, né? 2πr. E aqui nós temos que a altura é igual a h. Então, para achar a área lateral, você faz simplesmente 2πr vezes h, 2πrh. Né? Então, 2 vezes a área da base, a base é um círculo, né? Então 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, mais 2 vezes π vezes r vezes h. Né? Então 2 vezes π ele falou que é 3, o raio ele falou que é 3 também, ao quadrado, mais 2 vezes π que é 3, vezes 3 que é o raio, vezes a altura que é 5. Então a área total será igual, 2 vezes 3 é igual a 6, vezes 9, 54, né? Então aqui dá 54 mais 2 vezes 5, vou fazer primeiro ali, ó, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 10, 90. Então aqui vai dar 144. Então a área total do cilindro, 144 metros quadrados. E o volume que a gente encontrou foi de 135 metros cúbicos. Agora vamos fazer o mesmo, mas com prisma de base quadrada, certo? Então vamos desenhar aqui o nosso prisma. Algo mais ou menos assim, né? Então ele falou que o lado da base, a base quadrada de 4 metros de lado. Aqui embaixo, cada lado fica valendo 4 metros. E a altura do prisma é de 8 metros. Né? A altura é de 8 metros. Para calcular o volume de um prisma, a área da base vezes a altura. Então o volume aqui é 4 vezes 4. Porque afinal é um quadrado, né? Só multiplicar lado vezes lado ao quadrado. 4 ao quadrado vezes 8. 4 ao quadrado é 16, vezes 8. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 1, 8, com 4 dá 12. Então dá 128 metros cúbicos. Para calcular a área total, basta fazer o seguinte. Basta fazer 2 vezes
Então a área total será 2 vezes AB mais AC mais BC. Vamos chamar essa medida de A, essa medida de B e essa medida de C. Essa medida aqui de C. E por que 2 vezes AB mais AC mais BC? Porque nós temos na realidade ali, né, as faces elas são retângulos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 retângulos de medidas A, B, né, 2 retângulos em cima e embaixo, né. Então aqui na base nós temos 2 retângulos de medidas 4 e 4. Então, embaixo e em cima. Nós temos também dois retângulos aqui nessa face lateral e ali na outra face lateral de medidas 8 e 4. Então, de medidas B e C. Né? 2 retângulos de medida B e C. E aqui na frente, lá atrás, né, nós também temos 2 retângulos e agora de medidas A e de medida C, né, de medidas AC. Então, a área total será igual a 2 vezes AB, quem é AB? É 4 vezes 4, mais AC, quem é AC? É 4 vezes 8, mais BC, quem é BC? É 4 vezes 8 também. Né? Então, a área total será igual a 2 vezes 4 vezes 4, 16, mais 4 vezes 8, 32, 4 vezes 8 novamente 32. Então, somando aqui, nós vamos ter 32 com 32 dá 64, com 16 dá 80. Né? 2 vezes 80 é igual a 160. 160 metros quadrados. Então, para o prisma reto de base quadrada, né, o volume 128 metros cúbicos e a área total 160 metros quadrados. Vamos ver se nós temos essa alternativa aqui. 135 e 144, 135 e 144, a única ali já seria a C, né? Nem precisava fazer o resto. Prismático com 128 e 160, só conferir, 128 e 160. Muito bem. Era isso por esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa maratona. Inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Até a próxima!